plano da casa, na casa, a Câmara de Vereadores, através dos seus vereadores, da Procuradoria, a gente tem feito um trabalho de discussão do plano, de tentar buscar um entendimento, né, do que nós temos no plano hoje e o que o novo plano vai propor, e a gente tem feito rodadas de conversas, de debates aqui na Câmara de Vereadores. Hoje nós estamos entrando para a nossa 11ª reunião, então a gente tem recebido os bairros, a gente tem recebido alguns grupos, a gente tem recebido entidades que, por sua vez, nos trazem informações, nos trazem questionamentos, e a ideia é que a reunião seja o mais objetiva possível, porque a comissão vem junto e ela acaba respondendo muitas das perguntas aqui mesmo. Então, o objetivo de hoje é a gente, então, dar continuidade, então, às nossas reuniões. Ela tem como grande objetivo... Obrigado, Cícero. O grande objetivo é mesmo escutar, é ouvir, é receber as reivindicações, né, de cada categoria. A gente faz sempre um incentivo para que, de repente, vocês consigam se organizar, ou mesmo individualmente falando, que vocês possam também protocolar isso aqui na Câmara, para que fique registrado. Quando falo protocolar, é alguma dúvida, é algum questionamento que vocês possam ter ao plano diretor. E a gente tem feito um trabalho, né, que é ser o mediador, né, ser um meio de articulação da Câmara, vocês que são a participação social, junto com o Ministério Público, passando, né, algumas reivindicações, seja da comunidade, seja algum apontamento que o Ministério Público traz, né, ao plano diretor, passar para o Executivo e fazer uma construção sadia, né, das possíveis mudanças e modificações. É importante também a gente entender que a gente tem um bom plano, né? O plano foi muito bem construído, né? Foi praticamente 3 anos de bastante dedicação, foi contratado empresas muito profissionais para fazer o plano, mas ele não é um plano, podemos dizer assim, perfeito, né? E eu acho que nem a comissão organizadora espera, nem nós vereadores esperamos um plano totalmente perfeito, porque a gente sabe que existe dificuldades, existe, né, sempre um grupo ou outro que vai acreditar que, né, não está justo o que está sendo proposto, mas a gente tem o papel de tentar equilibrar ao máximo esse plano, né, escutando todas as partes, antes que a gente tome uma decisão, né? Então a gente tem feito esse trabalho com muito afinco, porque, enfim, nem o Poder Executivo, nem a comissão organizadora, nem os vereadores quer ali na frente ser lembrado por, de repente, ter esquecido de alguma temática e por aí vai. Então, a gente tem feito esse trabalho e a gente pretende hoje, então, finalizar uma primeira etapa, eu consideraria, que é essa etapa que é construída aqui dentro da Câmara, ouvindo, né? Eu tive em conversa ontem com o Rafael, até nem consegui conversar ainda com os colegas, mas a ideia é a gente construir um calendário, né, para que a gente consiga ver também um fim do plano, né, a gente consiga ver, né, uma caminhada mais ou menos aonde vai acabar, né, mas a gente tem um interesse, sim, de fazer algumas visitas na comunidade, né, apresentando principalmente aqueles bairros ou espaços que tiveram modificações um pouco maiores e levar para a comunidade, porque a gente sabe que é difícil chamar a turma aqui, às vezes o pessoal não participa, não se sente parte do processo, né? E a gente quer motivar essas pessoas a também deixarem as suas considerações. Mas hoje a gente finaliza, então, a gente tem 2 processos que a gente vai evoluir, então, que é a construção desse calendário, mas a Câmara também vai se municiar de outros profissionais, porque nenhum vereador ele é técnico, né, para analisar pontos urbanísticos, né, pontos jurídicos da lei, e a Câmara vai se municiar, né, de um trabalho muito específico, né, de um profissional jurídico que vai analisar e de profissionais urbanísticos que também vão analisar e vão, entre aspas, dar uma segunda opinião. Essa é a ideia, né, daqui para frente, para que a gente possa o quê? Apresentar um produto lá na frente, né, um produto de qualidade, um produto que vai gerar menos problemas possíveis. Então, a ideia eu acho que é de pronto, então, passar a palavra para vocês, para que vocês possam, daqui a pouco, estar trazendo as contribuições de vocês, né? Mas a palavra está aberta, sim, a todos os vereadores. A gente só pede que se faça uma inscrição, né, com o Catânia ali, que a gente possa respeitar, né, a lista de inscrições, né, para que a gente possa, enfim, dar um bom andamento à nossa reunião, mas para que também a reunião possa ser
produtiva e que a gente saia daqui com boas contribuições. E também, comentando com vocês, a gente está se reunindo agora todas as sextas-feiras de manhã, então, no caso, amanhã, para exatamente fazer a compilação das ideias que são trabalhadas nas nossas reuniões de quinta e já podendo fazer alguns encaminhamentos para o Poder Executivo, para que a gente não chegue lá em abril e encaminhe tudo de uma vez, e às vezes são muitas coisas, muitas propostas, o que geraria, né, mais tempo de análise. Então, a ideia e a combinação que a gente teve, né, Rafael, é a gente poder fazendo pontualmente já esses encaminhamentos, e a gente conversa daí com os vereadores na sexta, a gente entende o que é pertinente, o que é positivo, e a gente encaminha para o Executivo para que eles possam já entender o que é possível mudar, o que é possível propor, e a gente chegar, como eu disse, num produto positivo lá no final. Então, enfim, as inscrições ficam abertas e a gente novamente agradece aí a presença de todos. Bom, então eu sou a Elis, né, do Escritório Visão. O vereador Daniel, então, fez esse contato para eu replicar isso para os colegas, né, estender isso para a nossa associação, que hoje nós temos aqui o Marcelo, presidente da associação, que nos representa, né, e, na verdade, sim, a gente tem a expectativa dessa conversa, porque os nossos clientes, né, eles estão numa expectativa já há muito tempo dessas alterações do plano diretor e, na nossa visão, isso tem dificultado demais, né? Até, eu acho que na economia do município vai também acabar impactando, porque são muitas atividades que, às vezes, a gente não consegue dar andamento, né, por não ter previsão no plano, enfim, ter aquelas dificuldades ou aquelas restrições que não tem nenhuma explicação, por vezes, né, que a gente nem entende o porquê naquele local não ser possível, né? A gente tem muitos exemplos, assim, um que a gente, assim, um de vários que os colegas vão poder até colocar, por exemplo, uma representação comercial na Serra Grande. Não vai ter atendimento ao público, é só um endereço fiscal mesmo, né? Então, são N exemplos nesse sentido. Eu tenho, por exemplo, uma pet ali perto do nosso escritório, e lá ela não pode ter serviços veterinários, mas ela tem uma pet, né, dá banho, tosa, enfim, que tem todo um impacto um pouco mais ambiental, e o serviço de atendimento veterinário, que seria só aquele atendimento mesmo, não pode ter naquele local. Então, são essas as expectativas nesse sentido aí que a gente tem também achou importante e valoriza muito essa oportunidade de estar aqui com vocês em outros momentos, né? O Celso, que já nos acompanhou em outras épocas, a associação sempre teve essa oportunidade de estar presente, né? Os contadores aqui, colegas aqui comigo, muitos já, o Loive, enfim, todos aqui, Lourdes, sempre Varna, Heitor, a gente sempre teve essa oportunidade em outros momentos de participar, então é muito importante, né, a gente poder ser ouvido e contribuir principalmente para o município, né, porque nós estamos numa das pontas, que é onde estão os clientes, onde estão os empreendedores, os contribuintes do município, então é nesse sentido aí que a gente entende muito bacana ter esse acesso, né, essa oportunidade de contribuir. E uma expectativa, ano passado se tinha a expectativa que em outubro, né, já saísse a aprovação do plano, e daí depois teve alguma questão com o Ministério Público, que foi ali que a gente concluiu que não saiu. Então, até nós tínhamos até pensado em fazer uma sugestão de fazer uma aprovação parcial, então, para agilizar pelo menos as atividades que já estavam ok, que já estavam, né, pacificadas, que poderiam acontecer em algumas situações. Então, seria mais ou menos essa a nossa ideia aqui, né, de contribuir. Acho que os demais colegas vão poder também ter a oportunidade de colocar, mas, enfim, agradecer, tá, a oportunidade e dizer que daqui um pouco vou ter que me retirar, que infelizmente eu tentei adiar um compromisso, mas adiei o máximo possível, mas já de antemão aí agradecer a oportunidade. Ok. Eu não sei se vocês querem, de repente, só brevemente falar, porque não foi uma pergunta, mas eu acho que o plano, ele contempla, né, mais ou menos o que ela comentou, e, de repente, vocês brevemente falar, né, de alguma coisa sobre os usos, né, que hoje a gente tem várias limitações e que o novo plano ele vai permitir
corrigir, digamos, esses erros. A gente tinha trabalhado essa questão com o Rafael, essa temática, eu tenho bem consciência das pet shops, né, que na verdade eles acabam fazendo muita coisa, né, na informalidade, né, o que é uma injustiça. Realmente, existem pontos que a gente, enfim, a cidade mudou muito, né, ela mudou bastante ao longo desses 10 anos, 8 anos, né, então, realmente o plano, ele ficou defasado, né, mas existem realmente alguns planos, algumas propostas que o plano atual, né, a gente fica sem entender e que o plano novo a gente já observa que corrige. E com certeza seria muito positivo, né, se pudesse, né, aprovar em partes, mas me parece que é algo que é um pouco inviável, né? Bom, boa tarde a todos. Cumprimentando o presidente da casa, demais vereadores. Eu sou o Rafael Bazan, eu sou secretário de Planejamento, agradecendo a presença aqui dos demais companheiros da comissão e cumprimento a todos. A gente tem um plano diretor, o plano vigente, né? Ele é muito restritivo, né, em relação a usos, né? Então, a gente percebe em várias questões, como tu colocou, né? Grandes nos bairros, o residencial unifamiliar, um prestador de serviços, ele não pode ter o endereço dele comercial ali, né? Um próprio arquiteto, um advogado, um engenheiro ele não consegue ter o seu endereço comercial na sua residência, ele tem que acabar alugando num coworking, ou alugando uma sala no centro, né, para poder trabalhar. E várias outras coisas que vocês têm até muito mais domínio do que eu, né, nesse quesito. E que a ideia do plano, do projeto de lei que está tramitando aqui na casa, a ideia é que a gente tenha mais permissividade de usos, né? A ideia não é que a cidade tenha bairros exclusivamente residenciais e áreas onde se possa fazer determinado, vamos dizer, tenha determinado uso ou outro uso, né? A ideia é que tenha uma permissividade maior em relação ao uso e que a gente diminua essa questão pendular que a gente tem hoje, né? A pessoa mora num lado, é obrigatório trabalhar no outro lado da cidade, né? Isso atrapalha a mobilidade urbana, atrapalha a qualidade de vida e tudo relacionado, né? Então, a pessoa que seria a mais indicada até na comissão para estar aqui, que seria o Giovanni, ele infelizmente hoje está fazendo uma cirurgia, ele está com um deslocamento de retina, ele está fazendo uma cirurgia no olho, ele não vai poder estar aqui. Mas então, à medida que vocês forem perguntando algumas coisas, a gente vai respondendo, né? E se a gente não conseguir responder hoje, com certeza a gente, no decorrer da semana ou da próxima semana, com o Giovanni de volta, a gente consegue responder de forma mais direta assim para vocês. Então, a gente fica à disposição. Obrigado. Boa tarde a todos. O secretário Rafael já cumprimentou em nome da comissão a todos. Antes de mais nada, queria fazer um elogio novamente à Câmara de Vereadores pela forma como está conduzindo, né, essa situação dessa nova lei. Mas eu queria fazer um pedido, já que o vereador Sartori falou da possibilidade de uma comissão técnica dar um aval, um parecer, que quando eles fizessem isso, nós poderíamos, antes de que eles tomassem uma decisão final, como comissão, conversarmos com eles sobre como se chegou, às vezes, a esta solução ou a essa indicação, né? Porque nós que participamos desde o início, desde as oficinas iniciais, nós temos argumentos para explicar o porquê das coisas. E muitas vezes uma comissão técnica ela pode ter dúvidas e não entender o porquê daquilo. Então, eu acho meritório que sim, que vocês tenham que ter uma comissão técnica para dar um parecer, mas que antes que esse parecer fosse definitivo, que nós tivéssemos a possibilidade de conversar com esses técnicos e dar as explicações necessárias do porquê que aquilo está lá, né? E para finalizar, eu já tinha falado com o vereador Paim um dia aqui do lado, apesar de ser muito técnica a lei, ela tem um mecanismo muito simples de ser entendido. As dúvidas são muito fáceis de serem explicadas, principalmente se os corretores tiverem dúvidas. Por quê? Porque existe um compêndio de partes dessa lei que se constitui em mapas, se constitui na própria lei, e constitui nos anexos, que são as tabelas urbanísticas.
E eu já notei que muitas das pessoas têm dúvida porque elas não sabem procurar, a partir do mapa, onde encontrar a solução e o porquê das coisas, entendeu? Então, é falta de metodologia, e isso acho que até seria interessante para os vereadores compreender essa situação, né? Se pega um exemplo aleatório, olha, o que dá para fazer no terreno tal? De que forma eu vejo isso? Bom, vamos olhar o mapa, vamos ver o zoneamento, vamos ver o que diz ali no zoneamento, aonde se procura isso no anexo, quais são os índices construtivos, sabe? Eu acho que isso facilitaria bastante e seria muito proveitoso para vocês, vereadores, também, que vocês são as pessoas que, de fato, vão precisar difundir, né, o que está ali escrito na lei. Era isso aí, obrigado. Valeu, Derson, e obrigado pelas tuas considerações, e eu acredito que para nenhum de nós, vereadores, é um problema a gente poder conversar, né? Quanto mais cabeças. O importante também é comentar com vocês, quando se fala, né, que essa análise jurídica, essa análise urbanística vai ser, às vezes aparenta que vai ser sobre todo o plano, né? Eu comentei com o Rafael ontem numa conversa que não, ele vai ser sobre algumas partes do plano, principalmente o que foi notificado pelo Ministério Público, que são aqueles pontos que parecem ser os pontos mais latentes do plano, mas eles não vão fazer uma análise 100% do plano, o que também nos mostra, né, e a gente vai exigir prazos e prazos curtos de 2 a 3 meses para a entrega dessas análises, né, e de um fechamento, mas com certeza acredito que não seja problema para nós envolver vocês em algumas reuniões, nesses pontos que tiverem um pouco mais latentes, para vocês trazerem as considerações de vocês de explicação, né, sobre o porquê, né, daquelas propostas. Bem tranquilo. Boa tarde a todos, reitero o cumprimento, então, já feito. A gente recebeu outras entidades, outros grupos aqui, como falado anteriormente, porque cada um tem os seus anseios, né? Então, a construção civil quer saber de índices, agora, então, quer saber as permissões de uso. E, lógico, tudo isso está dentro desse plano que é muito complexo. A Elis comentou da aprovação de outubro, o plano entrou em novembro, foi? Setembro, né? Final de setembro, né? Então, pela complexidade do plano e pela necessidade dessas reuniões, né? Então está se alongando um pouco, e a gente tem por cautela também aprovar um plano que não gere problema futuro, principalmente juridicamente, né? Que foi os apontamentos então que o Ministério Público fez, né? Que aí sim o plano pode se atrasar muito, que é como aconteceu em alguns casos, Florianópolis, aí, que houve uma ação judicial e o plano ficou enrolado mais de 10 anos até ser aprovado. Então, na verdade, esse trabalho que a gente está fazendo é cautelar, para que quando o plano seja aprovado, ele possa ser posto em prática e não há regressão nenhuma nesse processo, né? E, então, para esclarecer melhor, talvez, a pergunta da Elisa, e quem pode nos dar essa diretriz é a nossa procuradora, a Cris, aqui, quanto à aprovação parcial do plano ou não, a modificação, mas creio eu que não, mas eu passo a palavra para a Cris, então, para dar esse esclarecimento. Boa tarde a todos, eu sou a Cristiane, a procuradora da Câmara. Existe, por exemplo, Porto Alegre desmembrou temáticas e pontos do plano diretor e tem feito as discussões em separado, né? Então, por exemplo, recentemente, final do ano passado, eles aprovaram parte do plano diretor referente à revitalização do centro histórico. Já teve uma aprovação antes em relação às diretrizes urbanísticas e revitalização do 4º distrito. Mas o que acontece, né? Apesar disso juridicamente ser viável, já tramita uma ação do Ministério Público, né, da Promotoria de Meio Ambiente e Urbanismo de Porto Alegre, discutindo essa fragmentação, né, e fora outras questões que eles vinham apontando, que são quase as mesmas aqui, né, da ausência de alguns diagnósticos. Enfim, aí existe uma série de apontamentos lá e judicializou essa fragmentação também. Mas, juridicamente, é viável fazer.
Boa tarde a todos. Quero saudar o presidente da Câmara, os demais vereadores, o povo aqui presente, nós contadores, né, que sofremos muito. Meu nome é Lourdes, sou do escritório de Lourdes Escritório Contábil. Bom, esta iniciativa de hoje foi louvável. Olha, eu tenho 33 anos de escritório contábil, fechei agora dia 2 de janeiro, 33 anos com o meu escritório. Eu nunca fui convidada a participar para planejar algo desse tipo, que é o nosso plano diretor. Assim como existem diversas outras áreas, cada secretaria tem o seu ponto a ser analisado. Sinto que o povo está bem desamparado, tá? Nesses anos todos, pelos clientes que eu tenho, o povo é muito mal informado, tá? Quando ele quer abrir uma empresa, por exemplo, ele nos procura, pelo menos a mim, vou falar da minha parte, tá? Eles não sabem que lá pode ou lá não pode fazer uma empresa, eles acham que tudo pode, aí eles abrem um MEI porque vão não sei aonde lá no Senai, daí vão na prefeitura, vão não sei onde, já abrem, daí já fica aquele troço pendurado porque fizeram um barzinho, porque fizeram um comércio, um boteco, um armazém, enfim. Então, tem uma série de coisas que devem ser analisadas. E ninguém está se preocupando em informar esse povo. Tá? Então, para quem sobra? Nós, contadores. No fundo, não sei se meus colegas concordam, mas nós somos uma parte, quase que uma das mais importantes da cidade, assim como a Câmara de Vereadores. Nós estamos com este povo nas mãos. Somos nós que orientamos esse povo. Então, nós estamos sendo esquecidos, né? Foi louvável essa atitude de hoje, eu achei fantástica. Logo eu respondi, eu digo, ó, estarei presente. Tá? E fazer essas reuniões, conforme foi falado agora há pouco, por setores, eu acho isso maravilhoso. Porque cada setor, veio os engenheiros aqui discutir índice, limites, área verde, não sei, ótimo. Eu, como contador, não quero nem saber desse troço. Eu não sou engenheira, não sou arquiteta, não tem nada a ver com isso. Mas eu tenho que ver o meu lado. E que cada área seja realmente consultada para que esse plano diretor saia, pelo menos, não digo perfeito, tomara que fosse perfeito, né? Mas pelo menos perto do seu perfeito. Um plano diretor ideal para que atinja a toda a comunidade. Assim como a Elis falou, eu sinto muito assim pessoas simples, humildes, desempregadas. Veio esses 2 anos de pandemia que abriram o seu MEI. Eles não sabem o que fazer. Teve muitos que foram na prefeitura fazer o MEI, agora estão vindo com tudo em atraso, daí a gente tem que correr atrás, fazer tudo. Faz parcelamento, faz isso, faz aquilo. Né? Outra coisa, eu não podia ter aberto lá, porque lá o plano diretor não permite. Só que quando abriram o MEI, ninguém disse isso para eles. Então, eles começam a criticar o poder público. E eu, na minha opinião, isso é muito ruim. Seja lá quem estiver na gestão. É muito ruim. A gente tem que chegar num denominador comum disso. Eu cheguei a receber reclamação, chega a ser curioso. Até eu vi isso, tá? Mas quando se vai para o lado aqui do centro, porque todo mundo sabe onde é que eu moro, aqui vou para o centro, vou para o lado lá dos bombeiros, tem um caminhão estacionado, não quer saber de quem é, não tem interesse nenhum disso. Mas, gente, eu vejo que tem coisas que não podem estacionar no centro, aquele caminhão está sempre lá estacionado. Gente, olhe como é que aquele caminhão está estacionado. Não dá para 2 carros passar do lado. Não dá, literalmente não dá. Ele fica longe assim da calçada, ele por já ser maior, ele já ocupa mais um espaço na estrada, na rua que passa. Então, eu recebi essa reclamação. Tá? Eu disse, tu tem que ligar para o Fala Cidadão lá, faz alguma coisa. Diz, eu não vou me incomodar com essa gente lá, eles não fazem nada mesmo. Escutei isso. Tá? Mas como hoje eu estou aqui, tenho essa oportunidade, eu estou falando. Tá? Não vou citar nome de ninguém, não sei de quem é o caminhão, não quero nem saber. Eu sei que é um amarelo, porque eu já vi várias vezes e eu tenho que cuidar para não bater, porque quando chega lá, não dá para passar 2 carros. Nunca dá. Tá? Mas, continuando mais um pouquinho, falando um pouquinho das agroindústrias, tá?
Eu sei que está sendo complicado abrir uma empresa, mesmo que seja ME, na área do interior, na área agrícola, porque lá não é permitido, só pode se for comércio. Se tu for produzir uma chimia, tu já não pode mais vender. Isso está se tornando assim uma coisa bem complicada, no meu ponto de vista. Eu tenho clientes que gostariam de fazer isso e é progresso, eles moram lá, eles gostariam de fazer, eles gostariam de vender para o mercado, eles gostariam de vender para outros comércios, eles não podem, não conseguem abrir empresa. Por quê? Não sai alvará sanitário, no meio ambiente, não sai de localização, é uma coisa aquilo, né? Então, realmente eu estou aqui me desabafando hoje, tá? Mas, no momento, eu me coloco à disposição. Desculpe se eu ultrapassei meu tempo. Mas estou aqui à disposição e acho louvável essa atitude e acho que nós deveríamos ser convidados muito mais vezes. Obrigada. Obrigado pela contribuição. Vocês querem trazer, de repente, alguma consideração à questão das permissões de uso no interior? Se a gente tem algumas, digamos assim, algumas permissões a mais do que se tem hoje, né, no novo plano? Boa tarde a todos, os vereadores. Sou Jefferson Zatti, membro da comissão. Fui secretário durante 2 anos de planejamento. Falando um pouquinho sobre o plano, o Rafael já falou boa parte dele, mas o intuito dele, obviamente, é essa descentralização da cidade, né? Então, vocês vão perceber, se analisarem, e eu recomendo a vocês, para vocês fazerem essas sugestões à Câmara e ao Executivo, eu recomendo que vocês olhem, como o Derson mesmo já disse, né? Nosso plano diretor, basicamente, tem um mapa de zoneamento, onde estão as cores e as legendas, e ele tem um anexo 10, onde tem os regimes urbanísticos e os usos permitidos. Então, ele é muito simples de se analisar nessa questão dos usos, né? Zona 1.1, agora a nomenclatura é um pouco diferente, né? Naquelas R1, ZC2, isso aí não existe mais. Nós temos hoje um zoneamento que são numéricos, né? Então, ele começa no 1 e vai até o zoneamento 8. Né? E dentro dessas zonas nós temos as subzonas, 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2. Isso tudo está no anexo 10. Né? Então lá tem todos os usos permitidos. Eu acho que é importante essa análise de vocês que sofrem, entre aspas, na pele o dia a dia. Né? Eu como arquiteto, estou numa etapa diferente da de vocês no processo, mas sei dos problemas que tem, todos, a gente sabe que trabalha nessa área, né? Então, essa análise criteriosa de vocês, eu acho que é fundamental, né, para sugestões. Mas o que a gente pode afirmar é que esse plano novo tem como o Rafael disse, uma permissividade maior, né? Uma miscigenação maior de usos, né? A gente não mais vai ter, a intenção é que não mais se tenha aqueles bairros somente residenciais, né, onde a gente... Claro que tem bairros que, pegar por exemplo do Planalto, a gente não pode comparar o bairro Planalto com o bairro Carniel, por exemplo. Né? O bairro Planalto, obviamente, tem mais restrições. Vai ser flexibilizado? Vai, mas a gente não pode fazer o mesmo critério, por isso que a gente tem zoneamentos diferentes. Né? Então, no Planalto, tem algumas coisas no Carniel que não serão permitidas no Planalto, obviamente. Né? A gente precisa flexibilizar, mas a gente precisa também ter um bom senso de que tem alguns usos que não são compatíveis com a localização onde eles estão. Então, isso é fundamental que vocês também compreendam. Né? Muitas vezes essa limitação ela não se dá pelo uso propriamente dito, mas pelo porte desse uso. Por exemplo, a questão da indústria. Né? Pode-se dizer que praticamente todas as zonas permitem indústria, porém algumas limitadas a um tipo de indústria e a um tamanho de indústria. Né? Então, é importante frisar isso. Na questão da zona rural falada, vai haver eu diria que a zona rural provavelmente é onde tem a maior alteração na questão de usos permitidos. A intenção desse plano é que se permita bastante... Porque hoje praticamente não se pode nada na zona rural, tirando a agroindústria, né? É muito limitado. Então, a intenção é que se permita justamente para ter esse efeito na questão da mobilidade urbana,
né, trazer um maior conforto e comodidade ao morador da zona rural, para que ele não precise deslocar para tudo que ele precisa no dia a dia dele, se deslocar para o centro da cidade. Então, ali, a agroindústria, estava comentando com o Rafael, acho estranha a tua observação, porque eu sei que foram abertas muitas agroindústrias e o processo, inclusive, foi bastante facilitado, né? Isso já faz alguns anos, né? Então, não sei o que pode ter acontecido nesse caso aí, talvez o Rafael saiba informar. O Giovanni, infelizmente, não está presente, né? Ele que tem o maior conhecimento dessa questão dos usos, ele que trabalhou intensivamente nesse tema, né? A gente acompanhou, mas a gente trabalhou em tantas outras demandas da lei, né? Falando sobre, só uma observação, Renan, que eu quero frisar, que o Derson comentou, essa análise da comissão, enfim, que será feita, né, a consultoria, eu só quero frisar de novo que é importante eles também analisarem, vocês vão levar pontos para eles, eu entendo isso, seria talvez impossível analisar nesse período o todo da lei, né? Mas a visão do todo ela é importante, né? E mais importante ainda é da onde ele saiu esse plano. Então, eles analisarem a origem disso tudo, que é a agenda. O trabalho feito na agenda, isso é fundamental para a compreensão, né, do que se pretende. Então, é isso. E lembrando que o plano diretor, o PL, ele está tanto no site da Câmara quanto no site do Executivo, na aba do planejamento. Então, desde que ele veio para cá, ele é um documento público, né? Ele pode ser consultado. E o plano diretor atual, a mesma coisa, né? Então, quando uma pessoa vai querer exercer uma atividade em determinado local, é de interesse dele buscar a informação, né? Para ver se lá é permitido ou não é permitido ele instalar o que ele está pretendendo, né? E essas informações são públicas, né? Eu esqueci um detalhe da questão do zoneamento que é interessante nessa lei, nesse projeto de lei. Existem alguns subzoneamentos, que é o subzoneamento VP, que é o que é via principal. Vamos pegar o exemplo da floresta, né? A floresta é zoneamento 2.1, tá? Existe dentro do zoneamento 2.1 um subzoneamento que é VP, que é a via principal da floresta, que é a Tristão, né? Ali se permitem usos que não se permite no restante do bairro, né? Então é um detalhe importante para quando forem analisar isso, né? E até às vezes até numa orientação, né, de algum cliente, estou procurando um lugar para botar tal lugar, não posso aqui, mas aqui na VP tu pode, que é na via principal, né? Então é um detalhe que esse plano trouxe que no plano atual não tem. Desculpa, eu antes esqueci um detalhe com relação às coworking, tá? Na coworking a gente tem apenas a prestação de serviço que é feito fora. Eu vou dar 2 exemplos, mas eu tenho mais casos, tá? Eu tenho uma empresa que ela contrata funcionários, que são aqueles temporários, né? E, por exemplo, para ser garçom, para conseguir, então, atender eventos ou coisa assim. Não passou na coworking. Essa pessoa ficou tão brava que ela fez a sua empresa em Canela. Tá? Então, lá, ela conseguiu na casa dela. Tá? Outra situação, serviço de portaria, segurança, algo nesse sentido. Lutei muito para conseguir aqui em Gramado, porque o faturamento é bem alto. O ISS iria ficar para o município daqui. Não consegui. Ele foi para Canela e está lá em Canela levando o ISS todo para lá. Então, são casos assim isolados que eu acho que o plano diretor tem que prever esse tipo de coisa. Outra coisa que está entrando muito agora é o e-commerce. Existem várias maneiras de tu fazer o e-commerce. Tu pode fazer um depósito e tu vender isso via internet. Faz o teu e-commerce, tu embala e manda, tu tá de porta fechada. Eu poderia fazer isso na minha casa. Eu tenho uma pessoa que está no interior, iria fazer isso. É só pela internet. Ele só vai até a internet, vai empacotar, vai despachar no correio e tchau, foi.
Não está conseguindo aqui, porque não dá. Está indo para Canela. Eu tenho vários casos assim. O que o município de Gramado está fazendo com isso? Perdendo clientes, perdendo receita. Então, eu acho que isso é um ponto muito importante que deveria ser analisado nessa nova proposta de vocês. Obrigada. Desculpe. Só para colaborar, dá licença, a gente tem consciência absoluta que o plano hoje é muito restritivo, né? E porque é um plano antigo e mudou muito, né? A realidade, né, foi muito rápida, a mudança que aconteceu, né, no mundo, né? E a pandemia trouxe várias outras necessidades também e a gente sentiu isso, né? Mas então, só para colaborar, o que o Jefferson falou, que o plano está disponível, mas a gente vai disponibilizar daqui a pouco, né, Renan, o link direto da Câmara para vocês terem acesso, né? É fácil ali achar as possibilidades, aí a gente disponibiliza, né? Aí vocês dividem nos grupos de WhatsApp, porque aí vocês já têm ideia o que pode, quais os locais, quais os usos, o que vai ser permitido, né? Isso é importante. E ali vocês vão analisar e acho que fica mais fácil, inclusive, vocês darem a colaboração olhando em cima disso, né? E também, só para colaborar com o Berson, antes que ele comentou que às vezes as pessoas não têm discernimento para verificar e ver no plano como é. Hoje está encerrando essa primeira etapa, como o Renan falou, e a partir de agora a gente vai para a comunidade, né? E aí sim a gente vai levar um material mais didático, mais simples, com exemplos, justamente, que é para a comunidade entender melhor o que está se propondo. Seria isso. Então, boa tarde a todos e senhores vereadores. Para que fique assim bem esclarecido, nós tivemos uma preocupação muito grande com os usos. Por quê? O plano diretor que nós temos, que está em vigor, ele é bastante restritivo e Gramado mudou demais nos últimos 5 anos, 6 anos. Então, precisávamos fazer um plano diretor ajustado aos dias de hoje, uma proposta de plano. E eu asseguro aos senhores contadores que os usos foi um dos itens que mais nos absorveu no plano diretor. E que isso que está sendo colocado por ti está contemplado nessa lei do plano. Com absoluta certeza de o que está contemplado, porque a prefeitura, o executivo, enfrentou esses problemas na hora de expedir um alvará. E, por vezes, não tinha como dizer sim se não era permitido naquela zona. Se está escrito que não é permitido no determinado zoneamento, a prefeitura não pode expedir o alvará. Então, essas retificações e essas considerações foram compiladas durante 3 anos e foram contempladas nesse projeto de lei. Então, eu sugiro o seguinte, que, pontualmente, para que não fique dúvida, os senhores e as senhoras façam questionamentos. Olha, eu tive esse problema em tal zona, como é que vai ficar agora? Nós, a Câmara nos passando, nós responderemos. E aí, então, a gente elimina pontualmente essas dúvidas, porque eu entendo que, para um leigo, pegar o plano e olhar e dizer, olha, eu quero ver se esse KNAI é permitido nessa zona. Não vai ter dificuldade em acertar isso. E como nós trabalhamos muito nesse item, muito mesmo, com o apoio do Executivo, especialmente do Giovanni, que é a pessoa que é aonde param as coisas na prefeitura e é quem tem que dar o sim ou não, correto? E nós, preocupados com isso, trabalhamos nesse detalhe com muito afinco. Façam essas colocações pontuais. Olha, eu preciso botar um coworking em tal lugar, é possível ou não? A gente responde, eu tenho certeza que isso vai ficar resolvido, absoluta certeza, por tudo que a comissão fez e que os senhores vereadores já têm conhecimento. Era só esse esclarecimento. Obrigado. Perfeito, acho que fica bem prático, né? É importante, depois dessa reunião, vocês, de repente, compilarem algumas ideias e trazendo, de repente, alguns exemplos. Realmente, eu acho que isso ficaria bem oportuno e a gente pode ser o mediador, né, desta conversa e estar transmitindo para vocês as respostas da comissão, do Poder Executivo, em relação às dúvidas que vocês têm e depois entendendo se elas são possíveis, né, se elas são viáveis, né? Acho que é importante vocês trazerem uma relação, porque elas vão agregar bastante, com certeza. Todas as colocações da Lourdes, a gente sabe que é bem isso mesmo, né? Esse plano atual ele é muito restritivo, né? Se a gente for pensar, né, hoje um eletricista que ele trabalha em obra, ele não consegue ter o seu endereço na sua residência.
Ele não recebe ninguém, ele não tem depósito de material, ele não tem nada. Ele presta serviço fora. Ele não consegue, ele tem que ter, ou não sei se no coworking estão aceitando ou não, mas ele tem que ter em algum outro local, né? Então, assim, ó, a ideia desse plano, certo? Então, a ideia desse plano é que a gente facilite isso, né? Eu sugiro a vocês que vocês deem uma olhada ali no anexo, né? No anexo 10 e no 11, onde tem a descrição das atividades. Vocês façam sugestões, né? Claro que a gente trabalhou bastante, esse plano ele tá sendo construído, a gente mandou o PL para cá, os vereadores a gente está fazendo esse trabalho em conjunto, e a gente está aberto para ajustar algumas coisas caso já não tenham sido contempladas, né? Então eu quero deixar bem claro que o executivo está trabalhando com afinco nisso para a gente poder, quando aprovar o plano, a gente ter uma cidade, ter essa ideia de cidade indo para a realidade, né? Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, Lourdes, tu colocou bem colocado. Eu gostei quando tu falou que as pessoas não se informam, não têm informação, não se informam, mas não concordo com o que o Rafael falou. As pessoas não sabem onde se informar, porque às vezes eu quero abrir, não sabe, faz na prefeitura, um empurra para o outro, não se sabe, ninguém tem a informação certa, isso que acontece. E acho de tamanha importância vocês estarem aqui, e como tu falaste, as empresas, que a pessoa que quer abrir a empresa, ela vai procurar em primeiro lugar, e já aconteceu comigo isso, e eu imagino que vocês saibam tudo. O escritório de contabilidade sabe, né, Heitor? Tem que saber tudo. E aí, assim, ó, dois questionamentos que eu acho que é importante. Em primeiro lugar, eu acho que vocês têm que ter esse plano. Isso aqui não está oficial, porque vai ser mudado algumas coisas, tá? Mas é poucas coisas, segundo o Ministério Público. Eu sou uma pessoa que me coloca à disposição de vocês, para a hora que vocês quiserem, fazer uma reunião com vocês lá, para levar isso aqui e a gente mostrar como é que funciona isso aqui. Porque não adianta vocês ou vir aqui, ou olhar no site, os mapas, é ruim de olhar no site, aqueles mapas ali, mas é bem fácil de ver isso aqui, sim, como o Dércio falou. Não é difícil, não. Segunda coisa, as reuniões que vai ser feita a partir de agora nos bairros, e inclusive o Rafael já me antecipou também, e está muito bem organizado pela equipe, de cada bairro, principalmente os moradores. Por exemplo, lá na Piratini, quantos prédios vai poder fazer hoje, quantos pode? Então vai ser feito por bairros, que já está sendo feito, o que cada um pode, área de construção, que não é o caso de vocês. Mas só para dar um exemplo aqui também. Tem muitas coisas que aconteceu em reunião aqui, inclusive eu até não fiquei, que teve bairros, pessoal, que, por exemplo, do Bavário ou Planalto, que o pessoal não queria, eu não quero isso do lado da minha casa, eu não quero um bar, eu não quero isso, não. A gente está aqui para construir, para conversar, não vai ser tudo como eles querem, mas também não vai ser tudo como a gente quer. Eu acho que a gente está aqui para construir realmente e para fazer o que está sendo feito agora, e que está nas mãos dos vereadores agora, essa mudança. E só para te dar um exemplo, Lourdes, que tu falaste do bairro Floresta, o bairro Floresta, eu tenho um mapa aqui, eu não vou nem questionar o 2.1 VP, eu vou questionar o 2.1, só para nós dar um exemplo aqui. 2.1, exemplo aqui, o novo plano diretor, prestação de serviços, é o anexo 13, exceto 1346. Aí tu vai lá para o 13, e o que diz o 13? Tem várias coisas aqui, vários itens. Tem reparação de manutenção de computador, reparação de manutenção de equipamentos de comunicação, serviços de encadernação, exceto 1346, que é reparação de artigos do mobiliário, que é reparação de móveis, serviços de estofador. Isso vocês têm que ter domínio. Acho que todos vocês, escritório de contabilidade, têm que ter esse domínio, esse plano aqui, que algumas coisas vai poder mudar. Por exemplo, chegar lá na floresta, eles vão dizer, eu não quero, sei lá o que vai ter do lado da minha casa, lá uma fábrica de tinta. Só um exemplo, tá? Isso não pode ter. Bom, então vamos tirar daqui. Então a gente vai botar exceto tal número. Mas isso é importante vocês terem depois que o plano estiver oficializado. Aprovou o plano? Beleza. Tem esse caderninho aqui lá. Eu quero saber do bairro Piratini. Chega lá, qual é que é o zoneamento lá? É 3 ponto alguma coisa, 2.2. Vai aqui, olha o que pode, o que não pode. Eu acho que esse domínio que vocês, principalmente, têm que ter,
que eu acho que nunca teve. Não sei se vocês estou errado, mas acho que nunca teve. E estou à disposição de vocês, se vocês quiserem, para ajudar no que for preciso. Seria isso. Obrigado. Boa tarde a todos, eu sou o Loivo, do Oriente Escritório Contábil. Algumas considerações do que o Rodrigo falou, na verdade, nós aplicamos a tabela. Ela não é tão insana assim, né? Mas ela é muito restritiva e realmente põe em xeque muitas atividades, e como o senhor José comentou ali, o senhor José Carlos, a gente espera essa expectativa de ter um campo mais amplo de atividades para serem exercidas. Onde o questionamento que surge é assim, né? Constrói-se prédios adoidados com inúmeros apartamentos, alguns passam de 100, e o cara que quer botar o negocinho dele lá está penando e fica aí rastejando para conseguir. Às vezes, precisando usar meios alternativos que a prefeitura mesmo dá para viabilizar o negócio dele para poder fazer de forma errada. Isso precisa melhorar significativamente nesse sentido, né? Então, fica esse questionamento. E outra colocação que eu queria aproveitar para colocar, a dificuldade de comunicação da Fazenda com o planejamento. A prefeitura lá, isso parece que é Japão e Estados Unidos. São duas ilhas lá. As coisas não fluem, né? A informatização desses setores deveriam ser mais precisos, mais rápidos, para poder fluir as informações. Quando entra com os alvarás, quando tem alguma limitação, precisa melhorar essa questão daí o planejamento tem que ir lá, vasculhar, pede 10 dias, amplia mais 10 para conseguir achar um documento. Existem sérias dificuldades. Então, é um pedido que a gente reitera aqui também para poder agilizar, porque quanto antes a empresa está aberta, antes ela vai gerar retornos, impostos e empregabilidade, que vai mover a máquina, né? Então, precisamos ter esse bom senso também para poder evoluir no processo. Obrigado. Por isso que eu acho importante vocês analisarem hoje já, e vocês estão divulgando cada área. Então, vocês vão analisar o bar, isso aqui podia ter lá, vai ter realmente poder de costureira também. O Paim falou, e é importante isso, mas eu quero só fazer um alerta, sabe, de algumas coisas que acontecem por uma falha de informação, seja da prefeitura, seja do escritório contábil, não importa. Por exemplo, eu quero fazer uma indústria, uma pequena indústria. Ótimo, lá no meu bairro eu posso fazer, e faço. Só que às vezes não é dito, lá o máximo é 500 metros. No ano seguinte ele quer ampliar para 1.000. Aí não vou poder ampliar. Não pode, porque faltou a informação inicial. Vocês me entendem? É até 500 metros. Tu tem que ficar atento, porque se for 1.000, tu não vai poder ampliar amanhã no futuro. Então essas coisas também são importantes, tá? Queria fazer uma observação com o que tu falou sobre a dificuldade de relacionamento entre as secretarias, e aí vou dar até uma sugestão para os vereadores. Isso foi histórico na Prefeitura de Gramado, independente de qual foi a facção política que administrou. Se tivesse uma secretaria de coordenação entre secretarias, se tivesse um secretário de coordenação que se comunicassem com todas as secretarias ao mesmo tempo, as coisas fluiriam. Mas a gente sabe perfeitamente que aquilo é uma ilha. Cada secretaria sempre foi uma ilha na Prefeitura de Gramado. Nós que passamos pela Prefeitura disso sabemos, isso não é uma novidade. Entendeu? Então, um assunto que às vezes tem que sair do planejamento para que é só descer uma escada, ela leva 3 meses. E a gente tem que ter essa consciência, vocês entendem? Eu acho que se tivesse dentro do Paço Municipal uma pessoa que se encarregasse unicamente disso, espera aí, por que está trancado esse negócio lá no planejamento? Não, é por causa então eu vou lá e vou resolver. Entendeu? Acho que isso é um dos cargos mais importantes que a Prefeitura de Gramado deixou de ter ao longo de toda a existência. Porque, às vezes, para um processo lá, por uma falha de informação tão pequena, que isso que tu falou é a pura verdade. O cara fica 3 meses esperando porque faltou um documento ou a cópia não está atualizada, ou não está... Vocês me entendem? Então, acho que isso que tu falou é de fundamental importância e vocês, como vereadores, podiam criar ou dar uma ideia, né, já que são os homens que criam as leis, de criar um cargo desses, para a gente resolver isso de uma vez por todas.
Eu acho que é um desafio do meio público, né, Rafael? Até nós mesmos, às vezes, nos culpamos aí dentro dos nossos processos pela burocracia que existe. Eu acho que é um desafio, né, para o meio público tentar promover, através de pessoas ou de sistemas ou de tecnologias, essa integração entre as secretarias. É algo que, com certeza, é algo muito relevante que tem que ser pensado, mas levamos essa consideração muito a sério, com certeza, né, Rafael? Boa tarde a todos, vereadores, comunidade aqui. Sou Marcelo, presidente da Associação dos Contabilistas. Primeiro quero agradecer o convite que veio para a associação através da Elis. Deixo como sugestão para um próximo plano diretor, porque do jeito que o mundo está mudando, talvez daqui uns 3, 4 anos a gente já está discutindo de novo, de convidar um contador, não sei se tem, mas de convidar um contador para essa comissão, para ter esse olhar técnico já na comissão, de repente, porque não é só urbanístico, né? A gente está aqui há 1 hora discutindo só os usos, né? Então, tem bastante gente na associação aí que estaria disposto e tem para contribuir quanto a isso. E eu queria trazer uma parte agora pessoal, que é um olhar para o terceiro setor da cidade. Eu tenho um exemplo de uma impossibilidade numa área central de conseguir abrir uma entidade social, uma organização social. No centro da cidade eu não consegui abrir porque o zoneamento não permite. Então, olhem também para o terceiro setor, para as entidades religiosas, para os centros de recuperação, olhem para isso dentro das atividades também, porque é um setor que não traz tanto recurso, mas poupa muito recurso do setor público. Obrigado. Obrigado pelas considerações. Eu acho que o papel dessas nossas reuniões é realmente isso, é motivar vocês a terem mais informação para, por sua vez, nos questionarem, né? A gente tornar o quanto mais público esse plano se tornar. A gente sabe que as pessoas se envolvem pouco, né? Elas vão se envolver realmente quando o uso da sua área for impactada, e daí ela vai ver que ela vai ter prejuízo ou financeiro ou de algum tipo, ela vai vir buscar as informações. Mas é importante, nós como Câmara, né, temos feito esse papel, que é tentar motivar as pessoas de todos os setores a se informar, né, a ter consciência do plano, para quanto antes nos propor, né, essas alterações ou esses questionamentos para a gente, junto com o Poder Executivo, junto com a comissão, entender o que é possível e o que não é, mas sim propor, né? Acredito que sim. Mas aí eu vejo que muito do que vocês estão buscando, questionando aqui, o plano ele tem contemplado, né, esses usos, né? Eu acredito que esse ponto do plano, tirando alguns bairros e algumas coisas pontuais, ele tem atendido muito, né? Então, eu acredito que vocês vão ter uma facilidade um pouco maior na rotina de trabalho de vocês. Mas é importante realmente fazer o exercício, né, que o Silveirinha propôs, de trazer alguns exemplos pontuais para realmente ter certeza de que com essa mudança, essas dificuldades que vocês estão enfrentando vão de fato ser contempladas. Boa tarde a todos, Celso. Quero contribuir com o Casagrande com relação à burocracia, Casagrande. Nós tivemos muitos problemas sempre com as agroindústrias do interior. Inclusive, eu fiz um pedido há muito tempo para ter uma pessoa que fizesse a ligação entre o agricultor e o poder público da cidade, porque o agricultor chegava na prefeitura, precisava de um documento, ele desistia do negócio porque a burocracia matava ele. Então, hoje tem um coordenador que ele recebe as reivindicações do nosso pessoal do interior e ele vai atrás nas secretarias para resolver, para liberar. E isso que você falou é muito importante. É porque os empreendedores, na verdade, eles sofrem. E o contador vai para ele, vai para os contadores, e eles têm que resolver. E tem situações muito complicadas. Eu cito um exemplo que aconteceu
uma paulista chegou em Gramado, colocou uma casa lá no Lago Negro e montou lá, montou na sala e tal, revitalizou a casa e estava montando um restaurante, montou os móveis, cozinha, tudo. Quando chegou na prefeitura para vou abrir o restaurante, não pode. Nessa rua, nesse local, não pode. E pegou, vendeu, foi embora e desistiu do negócio, mas faltou informação para ela, faltou ela também se informar. Como é que pode? O que pode nessa cidade? Então, talvez essa informação que precisa é bem importante. E um outro detalhe, desculpe, presidente, mais um minuto. Esse pessoal que vai nos auxiliar, a primeira coisa que foi falado para eles é o seguinte: tem uma comissão que está há 3 anos, inclusive no dia da reunião eu coloquei esta cidade, como nasceu esta cidade, como tem esses empreendedores dessa cidade, esse povo dessa cidade, essa comissão do meio daqui da nossa comunidade. Então, muito respeito com a comissão que fez todo esse trabalho. Então, não vem aqui, pode colaborar, agora não alterar, porque o conceito do plano ele está bem estabelecido, só alguns pontos que nós tivemos apontamento do Ministério Público, que também faz a contribuição dele. Então, para isso, para não ter um problema ali, nós tem essas reuniões, o secretário Rafael se propôs, por exemplo, vamos chegar lá na linha nova. Era assim e vai passar a ser assim. Uma situação, contadora Lourdes, os contadores, que vai ser muito bom dentro do plano, por exemplo, vai ter muitas profissões que vai poder ser na casa, e que hoje não pode. Hoje uma manicure, ela tem que ter, ela pode aqui um pouquinho ser liberada na sala, na casa dela e tal. Então isso vai facilitar muito, porque mudou a relação de emprego, mudou os ciclos, as situações estão mudando e Gramado tem que acompanhar, como é do terceiro setor. O terceiro setor é muito importante para uma cidade. E se não pode, como que vai fazer? Então, isso tudo, com certeza, demorou um pouquinho, parecia que a Câmara está trancando, aquela coisa. Não. A Câmara não está trancando. Estamos analisando e tudo tem seu tempo. Estamos amadurecendo. E, com certeza, ali na frente vai ter um plano que vai ser o regramento dessa cidade, que é uma gigante. É uma gigante. Quem acompanha Gramado sabe. Os leitos, a situação aqui vem chegando e vem chegando. E eu, outro dia tive um empresário muito grande do Rio de Janeiro, ele disse, mas é nessa cidade que eu vou ter que vir morar. Eu pensei que era Miami, não, é Gramado. Então é isso, todo dia chegando pessoas querendo investir, querendo colocar negócio. Olha o que está abrindo aí, restaurantes temáticos, parques, então... E tem que ter um regramento. Nós temos que ter um cuidado, porque a nossa essência, a nossa Gramado, ela não pode descer, ela só tem que evoluir e ser cada vez melhor para toda a comunidade, para todos, né? Era isso, muito obrigado. Temos mais alguém inscrito? Gostaria de falar mais alguém, contribuir? Boa tarde a todos, boa tarde aos vereadores, presidente da Câmara, cumprimentá-los. Sou Calixto, do Escritório Orienta, ali junto com o Loivo. Atualmente sou o atual delegado representante do CRC, no lugar da Elis, ali vim substituir a Elis, que não pôde continuar por já ter excedido o excesso de tempo dela lá. E contribuir com o plano no sentido de aquilo que foi já mais ou menos dito. Talvez daqui 2 ou 3 anos tenha que se ver novamente o plano. Achei um pouco interessante a questão de talvez poder fragmentar o plano, nessa questão do uso, principalmente, pelo fato de, assim, a gente vê as atividades dos empreendedores cada vez evoluindo mais. Hoje, tem muita coisa que a gente acha que tem conhecimento hoje, e a gente não tem já esse conhecimento hoje, imagina, que já está mudando. Hoje se fala em metaverso, vocês já devem ter ouvido falar, se fala nesse tipo de coisa. Por exemplo,
o plano hoje já prevê alguma coisa em relação ao metaverso? Com certeza não. O metaverso talvez daqui 3, 4, 5 anos vai estar aqui. Como é que vai ser tratado, né? Então, assim, daí tem que mudar todo o plano por causa da questão do uso. Eu vejo que, para nós, contadores, me parece, escutando um pouco de tudo que eu escutei aqui, a questão do uso em relação à empresa seria interessante estar em paralelo ou fragmentado do plano como um todo. Porque eu vejo o plano como um todo muito complexo. O plano como um todo, ele torna-se muito complexo por ter muitas coisas. Mas a partir do momento que tu foca, então, na questão dos empresários, na questão de empresas, vamos fazer Gramado, então, ter as liberações de empresas mais rápidas do Brasil, por exemplo. Então, como a gente vai conseguir isso? Se eu tenho um plano diretor que eu estou discutindo, que já estou discutindo há 3 anos, ele já está atrasado em relação a atividades empresariais. Ele já vai chegar atrasado. Quando nós pormos na prática, já vai ter coisas que vai estar atrasado. Entende? Então, de novo, no sentido de uso. Então, seria interessante só comentar, a minha proposta seria essa, de repente, ver sobre realmente a possibilidade, talvez não nesse, mas a possibilidade de fragmentar o plano no sentido do uso. Não sei se é possível, mas nesse sentido, acho que daria seria mais rápido, muitas alterações que vão surgir. Obrigado aí. Obrigado, Calixto. E agora eu acho que eu faço uma pergunta, não sei se para a Cris ela pode trazer uma contribuição, ou de repente, existe alguma forma de, depois de o plano aprovado estar, né? Eu acredito que a gente já conversou um pouquinho sobre isso, né? Que é algumas modificações pontuais no plano. Que eu acho que é isso que o Calixto quer dizer. A gente tem hoje uma lei aprovada, amanhã muda tudo. Eu não vou lembrar agora o né? artigo, tá? Mas sim, existe uma previsão, né, de alteração de algo que não, digamos que não está funcionando, ou alguma coisa que ficou omisso, né? Existe essa possibilidade, sim. Isso se refere a uso, se refere a um contexto geral do plano. A qualquer questão que é tratada no plano e que se perceba que foi um equívoco, que não funciona, ou que é omisso, isso existe sim. Eu só quero fazer uma colocação complementando e rápida. Eu sei que legalmente, até a Cris falou, é possível fragmentar o plano. Mas nós pensamos, Porto Alegre até é diferente de Gramado. Embora Gramado seja gigante, como disse o Celso, é gigante nos usos, nas ocupações. Mas, no resto, Gramado é uma cidade pequena. E fragmentar o plano numa cidade como a gente pensa ela como um todo, inclusive nos seus usos, seria um problema bastante sério e passível de questionamento, como colocou a crise que está acontecendo com Porto Alegre. Então, eu entendo que isso, embora seja juridicamente possível, praticamente seria um problema. E o plano prevê, depois de um determinado período, ajustes pontuais. É possível fazer sem que se mexa no conceito. Esse conceito foi muito bem trabalhado na agenda estratégica, foi muito bem pensado com as oficinas todas que surgiram. Então, a diretriz geral, o escopo principal do plano, ele está, no meu entendimento e de muitas pessoas, ele está muito bem feito. Essas considerações pontuais em funções de novas profissões que vão surgir, terão que ser contempladas no andamento. Isso não pode ficar engessado e não está engessado no plano. Okay? Esse é o meu entendimento. Só para ajudar aqui, assim, um plano diretor, na verdade, ele pode ser formatado de várias maneiras, né? Lá no início, quando começou o processo, a intenção era, São Paulo, acho que fez isso, era que o plano fosse constituído de várias leis, né? A gente teria a lei de uso e ocupação do solo, lei de zoneamento, parcelamento. Então, poderia ser feito dessa forma, mas é bastante complexo isso aí, então a gente acabou optando por não fazer. Mas no futuro pode ser feito, né? Outra questão importante dizer o seguinte, questão dos usos especificamente. Existe lá usos não relacionados, né? Então, surgiu um novo uso ano que vem, né? Isso a gente sabe que vai acontecer. É um caso clássico, um caso em que o plano não previu, um caso omisso, onde aí cabem aos conselhos avaliar, não precisa necessariamente alterar a lei. O conselho avalia, há um aval do conselho, se faz uma portaria, um decreto, aliás, desculpa, e aí depois, na próxima alteração do plano, esse decreto é incorporado à lei. Então essa dispositivo ele existe, né?
prazo... Não, aí é feita uma solicitação formal, né, do interessado à Secretaria de Planejamento, isso vai para a análise do conselho, do plano diretor, os conselhos pertinentes, e... Não, acho que é uma vez por mês, ou a própria comissão, acho que é de 15 em 15 dias, né? E aí, se julgado que é pertinente, se consolida isso, então, né? É um processo, claro, né? Não é uma coisa imediata de um dia para o outro. Só para contribuir, né, com o pessoal da comissão e com o Rafael, existe pelo menos 3 títulos dentro do plano diretor que fala dessas possibilidades de reavaliação, de acompanhamento, também da questão de dentro do conselho, né, do plano diretor, a comissão técnica que vai estar avaliando esses protocolos, né, e lá tem um capítulo que fala do acompanhamento, até porque o Estatuto das Cidades, ele obriga que um dos itens de plano diretor seja o acompanhamento da execução dessas políticas públicas voltadas ao planejamento urbano, né? Então, em sendo verificado que precisa ser atualizado, modificado, a comissão lá, o Conselho do Plano Diretor, dentro do que está previsto aqui, e que está previsto no Estatuto das Cidades, eles vão fazendo este acompanhamento e essas reavaliações periódicas. Perfeito, Cris, obrigado. Ô, Sartori, deixa eu só te dizer, tudo foi muito bem colocado, mas evidentemente que vocês, essa casa aqui, é a casa que faz as leis. Evidentemente que se tiver que ser feita uma alteração, ela vai ser feita aqui dentro, logicamente. Claro que nós temos a cidade hoje organizada, com comissões, com uma série de coisas, que poderão e deverão ser sempre acionados para fomentar e discutir essas alterações e trazer subsídios para que os vereadores possam analisar e aprovar essa lei, né? Mas isso que o meu colega aqui falou antes é verdadeiro. Nós estamos num processo tão grande de mutação que as novas profissões e novas atividades surgem diariamente, né? A gente não pode prever o futuro. Quem é que podia prever o uso de Uber há 10 anos atrás, gente? Hoje a gente tem que entender que essas coisas estão aí, né? A Airbnb, quem é que falava nisso? Ninguém sabia. Nem sabia o que significava esse termo, já outras pessoas já usavam. Então, eu acho que é isso mesmo, eu só quis fazer essa colocação porque sempre tem um antídoto, um remédio para qualquer doença, né? A gente pode resolver isso a qualquer momento. Bom, boa tarde, pessoal. Bem rapidinho, mas cumprimentar vocês aí. A casa é do povo, da comunidade, é sempre bom a Câmara de Vereadores estar recebendo aí a comunidade, e ainda mais quando se trata de um projeto tão importante, né, que é o plano diretor, que vai impactar aí na vida de todos os cidadãos gramadenses e dos turistas também, por que não dizer, né? A cidade é turística para as próximas décadas. Então, a ideia mesmo é estar ouvindo mais vocês. Nós estamos aprendendo muito também na discussão do plano, né? Eu até faço uma brincadeira, né? No final, acho que vamos fazer a faculdade de engenharia aí, né? E, Rafael, porque é muito gratificante, né? Bastante complexo o plano, né? Nós já ouvimos várias entidades, né? A gente está construindo e aprendendo junto. Foram discussões muito construtivas, né? E essa é a ideia. Sabemos que tem uma pressa muito grande de toda a comunidade, né? Que esse plano seja logo aprovado, mas a gente tem que provocar essas discussões, né? É importante, né? A gente está ouvindo, para que depois a gente não seja cobrado lá fora, né? Que algumas coisas tão pontuais e visíveis que poderiam ser modificadas no plano passou em branco. Então, se depender de nós, aí a gente vai estar aí acelerando, né? A partir desse início de ano, aí, da nova legislatura, nova presidência também da casa. E, com certeza, a gente vai ouvir ainda bastante a comunidade. Nós estamos
sempre à disposição e trabalhando bastante para fazer um plano diretor a contento aí da maioria, né? Porque de todos não dá para, é meio impossível. Mas dizer que se depender de nós aí a casa está sempre à disposição para ouvir vocês e vamos construir junto. Obrigado e pela presença de todos. Só para complementar um pouco o que você falou agora, falou nos turistas, tá? Ninguém até agora falou em turista, correto? Claro, talvez não é do planejamento, mas estamos aqui com os vereadores. Eu fui intimada uns anos atrás, quando eu tinha 2 pedras de calçada solta na calçada. Ninguém tinha caído por causa daquelas 2 pedras. Temos hoje, no centro da cidade, buracos que tem uma fossa embaixo, que se a pessoa pisar, vai literalmente cair. Os turistas nem olham para aquele buraco, eles olham no ar e passam. Gente, o dia que uma pessoa cair naquele buraco, quem é que vai se responsabilizar por isso? Isso não teria que... O poder público olhar isto, e não é só num lugar, tem mais lugares. Tá? Eu vi, porque eu passo todo dia quando vou para a Rua Coberta. Então, tu já sabe onde é que é. No mesmo caminho, para ir para a Rua Coberta, temos lá, para não dizer, eu escutei uma pessoa dizer, isso aqui parece um chiqueiro. E olha, gente, tem dias que não dá para aguentar o odor que tem aqueles lixos. Gente, é desumano aquilo. No centro da cidade, na Rua Coberta, uma situação daquelas. Talvez seja do meio ambiente, do plano diretor, das obras, não sei. Eu estou apenas comentando, como você falou, do turista. Eu acho que nós temos que nos preocupar não só com o turista, mas com nós mesmos. Né? E isso são 2 situações em uma quadra que eu estou relatando aqui. E tem muito mais pela cidade. Tem que dar uma olhada. Obrigada. Obrigado, Lourdes. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Roberto Cavalim. Lourdes, respondendo para ti, tá? Eu estou hoje vereador, mas eu venho do meio ambiente. E lá na Obras também já se cogitou, já se discute isso. A lixeira ali, ela vai ganhar uma plataforma, tá? De alguma forma ali vai ser específico, porque já se discute o seguinte, se retirou uma vaga, né? E principalmente ali, deficiente e idoso. Então aquela vaga quer ser devolvida, isso aí já tem esse olhar. É complicado porque eu estou vereador, né? Mas eu falo porque eu lá dentro, frequentando a Obras, é só ligar. Liga para o Fala Cidadão. Isso aí realmente passou despercebido, é desconhecimento, né? Mas esse buraco na calçada ou pedra solta, o executivo lá é muito cobrado, né? E eu não falo pelo executivo hoje porque sou vereador, mas só passar assim para realmente isso é uma situação rápida para se resolver. Então, assim, ó, a lixeira mesmo, a precariedade, principalmente com a parada agora dos garis, isso aí foi discutido amplo, né? Até porque a falta de lixeira, ela foi feito orçamentos, foi feito, tem uma falta de lixeiras, né? Isso aí vai ser contemplado, tá em licitação, enfim. Não posso falar pelo executivo, mas só para te colocar. Mas tu pode cobrar e deve, claro. Diversas vezes aquilo, pensei várias vezes em como que poderia ser solucionado esse problema que realmente tira a vaga das pessoas e por ser horrível aquilo para um turista que vem, até para nós mesmos, de quem usa aquilo lá, que são praticamente os restaurantes que lá estão, correto? De que eles se organizem e recolham o lixo à noite. Terminou o expediente, vai recolher o lixo. Uma semana para um, outra semana para outra semana para outra. Termina com o problema. Resolvido. Eu participei de uma análise de lixo, tá? E eu vou te dizer assim, ó, a lixeira ela é nominal e isso pode amanhã vir para casa alguma situação de análise até mesmo de responsabilidade, vamos lá, multa ou coisa dessa natureza, tá? Então eu digo para vocês, Fala Cidadão ele pode ser anônimo ou nominal e tu vai no nominal receber uma resposta. Então vai ter análise, etc, etc. Faça o Fala Cidadão, porque daí é conhecimento. Aí realmente não tem desculpa para o executivo. Tá bom?
É natural que quando a gente já tem observado isso, né, nas nossas reuniões, que é uma ausência de a gente poder conversar, porque todas as reuniões que a gente teve aqui até agora, a gente escuta muitas coisas do plano, mas as pessoas também aproveitam para vir aqui fazer, né, o uso da palavra aqui para trazer outras situações. A gente se sente oportunizado por receber e a gente tenta dentro, né, Celso e colegas vereadores, da melhor forma possível também dar amparo, não só às coisas que se detêm ao plano que são importantes, mas também outras coisas que estão fora do plano e tudo mais. Eu acredito que finalizamos aqui a nossa reunião de hoje, a gente agradece a presença de todos, mas a gente convida vocês a fazer o exercício de, se possível, protocolar, né, um material com as dúvidas, com as possíveis opiniões que vocês têm ou sugestões sobre o plano, porque realmente vai chegar um momento que a gente vai levar ao executivo e realmente, se isso não tiver aqui, pode ser que se passe despercebido, e tenho certeza que vocês não gostariam, né, de ficar naquele momento, às vezes, de frente com o cliente, tentando resolver um uso para ele e não conseguindo. Então, nos ajudem nessa construção, nós estamos aqui motivando vocês a estudar o plano e propor as devidas mudanças que vocês acreditam ser pertinentes. Acho que era isso, muito obrigado. Exatamente, só colaborando, desculpa, mas com o que o Renan falou, o Renan acho que pode disponibilizar então um link, eu sei que vocês têm conhecimento e acesso, mas só para encurtar o caminho, né, de aonde achar, e aí daqui a pouco para o presidente, né, e aí vocês em grupo redigindo esse documento com essas sugestões, né, esses apontamentos, né, e aí logicamente a gente pega tudo isso e junto com o plano junto com a comissão a gente trabalha. E eu também quero deixar as portas abertas da Secretaria de Planejamento para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão. A gente está de portas abertas para a gente sentar, conversar, analisar, sem problema algum. Agradecendo mais uma vez a oportunidade. Muito obrigado.